Esta é a última mensagem dessa série Perdoar é Viver. Esta é a 8ª mensagem em que nós estamos falando desse tema tão importante, tão imprescindível na nossa vida. E tem tudo a ver com aquilo que acabamos de cantar, a mensagem da cruz. Porque foi na cruz que Deus manifestou o seu amor, a sua graça e o seu perdão a nós, pecadores miseráveis. Se não fosse o sacrifício de Jesus, eu e você estaríamos perdidos, sem esperança, caminhando por uma eternidade longe de Deus, sofrendo as consequências do nosso pecado. Hoje nós vamos subir mais um degrau, ou talvez cavar mais um pouquinho nessa questão tão importante sobre o perdão. Eu não sei como você tem se sentido nessa jornada, como Deus tem falado ao seu coração, quais são as áreas que Deus tem mexido especificamente na sua vida. Se você, nessa caminhada, já tomou decisões efetivas, já colocou em ordem a sua vida diante de Deus. Se você ainda não o fez, a minha oração é que ainda hoje você possa colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Daqui um pouco nós iremos celebrar a ceia do Senhor, e nada mais propício do que celebrar a ceia do Senhor depois de uma série sobre perdão. Perdoar é viver. Quem não perdoa sobrevive. E tem pessoas que preferem, por causa do orgulho, sobreviver do que viver a vida de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida. Então, que Deus nos abençoe. E o versículo que eu tenho usado como tema, provavelmente você já até memorizou esse versículo, mas que nos diz assim o apóstolo Paulo, em Romanos 4, 7, 8, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A verdadeira felicidade, meus queridos, é ter a certeza de que o sangue de Jesus, derramado na cruz, nos purifica de todo o pecado. A verdadeira felicidade não está nas coisas. As coisas podem até ajudar, mas elas são passageiras. Mas a verdadeira alegria, ela vem de um relacionamento sincero, de intimidade com o nosso Deus. A certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Nossas transgressões foram cobertas, apagadas pelo sangue de Jesus. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Os nossos pecados não são apagados porque eu venho numa igreja, porque eu sou um religioso, porque eu nasci num lar cristão. Não. Os nossos pecados são apagados, perdoados, porque eu os confessei a Deus, através do sacrifício de Jesus, e o seu perdão foi ministrado a mim, a você, pecador. Perdão, como nós temos dito nessa série, não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Mas ele é necessário. Não podemos ser verdadeiros cristãos sem o exercício do perdão. O perdão é mais do que sentimento, é uma atitude, é uma decisão que você toma em perdoar o ofensor. Devemos perdoar porque fomos perdoados, e devemos perdoar como fomos perdoados. E o Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo viver entre nós, demonstrar o seu amor por nós, e Ele morreu numa cruz. Ele sofreu o castigo da cruz. Lá em Isaías 53 fala que o castigo que me traz a paz hoje estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, é que nós somos sarados, curados. Porque eu e você nascemos com a doença
chamada pecado. E essa doença não tem remédio a não ser, única e exclusivamente, o sangue de Jesus derramado na cruz. Se você ainda não se beneficiou desse sangue, desta cura, quando você partir deste mundo, você não estará desfrutando desta glória que nós acabamos de cantar, mas você estará longe da presença do Senhor. Semana passada nós falamos sobre guarde o coração do ressentimento. Quantas pessoas têm um coração ressentido, cheio de mágoa e de rancor, que o impede de dar esse passo em direção ao ofensor e perdoá-lo. O ressentimento, de acordo com a Bíblia, é o ato de guardar mágoa contra alguém. Em vez de perdoar e superar a dor, a pessoa que se ressente continua sofrendo com os sentimentos negativos provocados por outra pessoa. Não é a pessoa que está sofrendo, é você, por não ter a disposição de perdoar aquela pessoa. O ressentimento torna a vida amarga e tira a alegria. Sabe, queridos, quantas pessoas que se dizem filhos de Deus andam cabisbaixo, sem alegria, já não sorri mais, já não tem mais a motivação de ler a palavra de Deus, não tem mais motivação de orar, não tem motivação de servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele mesmo te dá. Tudo isso é possível por causa de ressentimentos, de situações que foram acontecendo na sua caminhada, que foi tirando, roubando a alegria do seu coração. E nós sabemos que a única coisa capaz de roubar a alegria do nosso coração é o pecado. Davi, no Salmo 51, onde ele descreve o seu perdão, o seu arrependimento, depois do pecado com Batseba, o adultério, quando ele é confrontado por Deus, e nessa oração narrada no Salmo 51, um dos versículos fala, Davi na sua oração ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não está falando restitui-me a salvação, porque a salvação é uma garantia, mas ele está falando que restitui-me a alegria que eu perdi. Talvez, meu querido, você não sorri mais, você não tem alegria mais, porque o pecado tem roubado essa alegria do seu coração. E essa alegria só vai voltar quando você confessar o seu pecado. Queridos, o povo mais feliz da face da terra deveria ser o povo de Deus. Por quê? Porque eles foram beneficiados pela graça, pelo perdão de Jesus. Tem cristãos que parecem que chuparam limão, sempre estão com a cara azeda, amargos, rancorosos. Tudo isso é reflexo, talvez, do ressentimento, de mágoas que foram acontecendo ao longo da vida e que não foram perdoadas. A verdadeira alegria vem de um relacionamento com o Senhor. O coração ressentido é como um presídio. Se não houver perdão, não há liberdade. O coração ressentido é como um presídio. E você estará preso se não houver perdão e liberdade. Então, só abra mão, né, daquilo que te aprisiona. Veneno que bebemos esperando o outro morrer. Isso é ressentimento. É o veneno que nós mesmos estamos bebendo, esperando que o outro que nos ofendeu morra, mas quem está morrendo é você. Eu não estou minimizando aquilo que a pessoa fez de errado. Aquilo que a pessoa fez de errado, ela tem que se acertar. E creia, a justiça de Deus vai acontecer no tempo certo, na hora certa, não do jeito que eu quero, ou como você quer, ou como nós imaginamos.
A justiça de Deus é perfeita. Nada passa pelo olhar do Senhor, nada. Cada pessoa na face da terra tem a sua vida patente aos olhos do Senhor. Mesmo que eu esconda por toda a minha vida, Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o ressentimento que há no seu coração. Então, meus queridos, o ressentimento é um veneno, é como um câncer que vai tomando o seu corpo e roubando as suas energias. Não vale a pena viver no pecado, não vale a pena viver sem perdoar, porque é você quem sofre. E hoje, nessa série, eu quero concluir falando de um aspecto que tem a ver profundamente com a questão do perdão: o orgulho. O orgulho é o pecado que te torna mais parecido com o diabo. Pessoas orgulhosas, pessoas que entendem que elas não precisam se humilhar, pessoas que acham que eles estão certos e isso basta. E, meus queridos, o orgulho, ele tem destruído vidas. E o maior orgulhoso, o pai do orgulho, é o diabo. E as pessoas que tomam essa postura, eles são parecidos com o diabo. O orgulho tem destruído casamentos, porque um dos lados não quer reconhecer o seu erro, as suas falhas. Relacionamento entre pais e filhos são distanciados por questão de orgulho. Situações no trabalho são afetadas por questão de orgulho. Igrejas são divididas, irmãos se separam, irmãos em Cristo se separam por conta do orgulho. Não admitem que são errados. E o orgulho é o pecado que te torna mais parecido com o diabo. Voltando, pensando na vida de Davi, o Salmo 32, de 1 a 5, também fala deste momento de confissão de Davi, do seu pecado. Eu já contei a história de Davi, como ele era casado, como ele olha para Batseba, ele cobiça Batseba, traz Batseba, adultera com ela era casada, traz seu marido para casa, o marido não quer se deitar com a sua esposa porque era um período de guerra. Davi então planeja a morte dele, coloca ela na frente da batalha para que ele morra, e ele morre, Por quê? Porque Batseba ficou grávida de Davi naquele relacionamento extraconjugal que eles tiveram. Meus queridos, o pecado ele traz as suas consequências. E estudando a vida de Davi, nós entendemos que por um pouco mais de um ano, Davi, ele endurece o seu coração, ele é orgulhoso para reconhecer o seu pecado diante de Deus, até que ele é confrontado por Deus, pelo seu pecado. E sabe, meus queridos, Deus nos confronta. Talvez esta série esteja sendo extremamente confrontadora para você, como tem sido para mim, confrontadora. Tem situações que nós não gostamos de ouvir, tem feridas que nós não queremos que ninguém toque, mas é imprescindível mexer na ferida, olhar para o seu coração e entender como o pecado ele faz mal, como o orgulho te destrói, como o ressentimento rouba a sua alegria. E aqui no Salmo 32, que é um salmo também de confissão, nesse contexto, Davi fala: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Parece com aquilo que Paulo disse, no versículo tema. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem
não há hipocrisia. Davi fala: enquanto escondi os meus pecados. Quantas pessoas insistem em esconder os seus pecados? Jogar para debaixo do tapete, né? A palavra de Deus fala: o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi perdeu a alegria, o seu corpo gemia de dor, enquanto o orgulho impedia dele confessar o seu pecado. Verso 4: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus, meu querido, ela é pesada. Se você insiste em viver no pecado, se você insiste em não perdoar, você vai sentir o peso da mão de Deus sobre a sua vida, e ela é pesada. Da mesma forma que Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus santo, Ele não tolera o pecado. Então Davi está dizendo: dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Quando isso mudou? Diz o versículo 5. No momento em que? Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Essa foi a chave da prisão, que abriu as portas para Davi sair. Da prisão existencial, da prisão do seu orgulho, da prisão do seu pecado. Essa é a chave que vai te libertar da sua escravidão, da sua prisão existencial, é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Meus queridos, enquanto Davi foi orgulhoso, não reconhecendo os seus pecados, ele sentiu o peso na mão de Deus. Talvez você possa até dizer: ah, pastor, eu já fiz coisas erradas, mas Deus não me disciplinou por isso. Meus queridos, a sua história não acabou ainda. Numa curva dessa da vida, Deus vai estar lá, te esperando, para um acerto de contas. E sabe, meus queridos, muitas vezes isso pode ser tarde demais. Muitas vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida pessoal, na nossa saúde, na nossa família, no trabalho. Por quê? Porque Deus quer quebrar o orgulho do nosso coração. Ele quer te quebrar. Ele quer mostrar para mim e para você que nós não somos nada. Nós somos tão frágeis. É como aquela ilustração, né? Se eu trouxer um ramo verde e um ramo seco aqui, né? Se eu entortar o ramo seco, o que acontece? Ele quebra. O ramo verde, se você entorta, ele não quebra. Ele dobra, mas ele não quebra. Sabe, meus queridos, tem crentes que estão ficando secos como o ramo. E a única maneira é quebrá-los. E você pode ter certeza que Deus vai quebrar. Não importa quanto tempo isso vai levar. Vai chegar o momento em que Deus vai te quebrar. Não importa que condição de vida você tenha. Não importa em que situação, em que momento você esteja vivendo. Esse momento vai chegar. Então o meu encorajamento para você: não espere chegar esse momento, mas diga ao Senhor: Senhor, quebre o orgulho do meu coração. Se dobre diante do Senhor e fala: Senhor, eu pequei contra ti. Confessarei a ti, Senhor, os meus pecados. E a Bíblia fala que quando Davi fez isto,
né? Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O nosso Deus é um Deus perdoador. Ele é um Deus de graça e de misericórdia. O orgulho te afasta de Deus. O orgulho te torna mais parecido com o diabo. O orgulho te impede de buscar ajuda. Sabe qual que é uma das situações mais difíceis para um pastor no ministério pastoral? É quando as suas ovelhas buscam o pastor só quando estão muitas vezes no fundo do poço. Porque não buscam ajuda antes. Por causa do orgulho. Eles acham que eles conseguem resolver aquele problema do jeito deles, sem precisar de ajuda, ou de Deus, ou de um líder espiritual. Mas quando eles estão no fundo do poço, é que muitas vezes tentam buscar ajuda. É claro que a mão de Deus, ela pode chegar ao fundo do poço e te salvar daquela situação. Isso mostra a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Um outro salmo que me chama a atenção, o salmo de Davi também, é o salmo de número 130. É um salmo que Davi também, ele abre o seu coração diante de Deus num outro momento da sua vida. E ele diz o seguinte, está projetado aqui, ó, das profundezas. Era assim que Davi se sentia, das profundezas. A ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejam temidos. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Um salmo de lamento. Um salmo em que Davi se sentia no fundo do poço. O Salmo 130 nos mostra a direção certa. Este salmo tem uma longa história dentro da tradição cristã. É denominado de profundis, uma expressão latina que significa das profundezas. Extraído do versículo 1 que diz, né? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Talvez, meu querido, você se sinta na profundeza, talvez nesse momento da sua vida. Ou talvez você já se sentiu em algum momento da sua caminhada, da sua jornada, no mais profundo. Talvez sem esperança. E o salmo todo ensina que jamais seremos capazes de nos restaurar, pois nos faltam os recursos interiores para resolver nossos problemas. Cuidado com esses coaches da autoajuda. Você pode, você é capaz, você é o cara. Isso são mensagens de autoajuda. Isso não resolve o seu problema. Porque o salmista está dizendo que dentro de nós não há recursos para resolver os nossos problemas. E sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos humilhar e falar: Senhor, me ajuda. Talvez você tenha muita dificuldade em erguer os seus braços e dizer: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. O orgulho te impede de buscar a ajuda do Senhor.
Que esperança temos de receber perdão? Essa é a grande pergunta. Com isso eu quero dizer, qual é a probabilidade de sermos perdoados? É apenas um sonho distante? Um tiro no escuro? Não, nós sabemos que não. A primeira parte do Salmo 130, no verso 4, nos traz uma boa notícia. Contigo, porém, está o perdão. Contigo está o perdão, Senhor. Em outras palavras, Deus costuma perdoar os pecados, sua justiça quando necessária. Os nossos pecados só serão perdoados quando eu me humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoe. Meu querido, se você come do pão e bebe do cálice, quando nós celebramos a ceia, na expectativa de que os seus pecados serão perdoados, você está totalmente enganado. Esses dois elementos não perdoam seus pecados. Quem perdoa os seus pecados foi aquele que morreu na cruz, Jesus Cristo. Esses são apenas dois elementos que simbolizam aquilo que Jesus pagou na cruz. Ele não sente prazer algum em nos castigar por nossos pecados. Antes, está à procura de oportunidades para nos perdoar, pois o perdão faz parte da sua natureza, como também o aplicar o perdão. Deus não tem prazer no sofrimento do justo, nem no castigo do justo. Mas, se a pessoa não se humilha, se a pessoa não o reconhece, se a pessoa não busca, então ela vai sofrer as consequências do seu pecado, das suas escolhas pecaminosas. Ele está desejoso para perdoar. Não duvide disso. Deus está desejoso para perdoar. Segundo, Ele está pronto para perdoar. Por que Ele está pronto? Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Há 2000 anos atrás, Ele venceu a morte. Ele voltou aos céus e Ele prometeu: eu voltarei, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus prometeu. Terceiro, Ele tem prazer de perdoar você quando há verdadeiro arrependimento. Eu não posso confessar os pecados dos meus filhos, os erros que eles cometeram. Pecados individuais devem ser confessados individualmente diante de Deus. Eu pequei. Qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus? Eu espero que constantemente você tenha esse relacionamento com Deus de pedir perdão, porque ainda nós lutamos contra o pecado diariamente. Qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu cônjuge? Você olhou para ela e disse: me perdoe, porque eu falhei com você. Qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu filho, para o seu irmão, para o seu colega de trabalho que você maltratou? Então, meus queridos, o orgulho nos impede de pedirmos perdão a Deus e ao próximo. Na Bíblia, é interessante que existem 4 palavras distintas para o perdão. 3 em hebraico e 1 em grego. O hebraico foi escrito o Antigo Testamento, a língua do Antigo Testamento. E o grego, o Novo Testamento. A primeira palavra hebraica, o termo em hebraico significa cobrir, como aquele que cobre a sujeira no chão com um tapete. Cobrir. Muitas pessoas preferem varrer a sujeira para debaixo do tapete. O perdão, ele levanta esse tapete e ele limpa esse tapete. Então, essa é a primeira expressão. A segunda expressão quer dizer erguer e remover. Semelhante ao que ocorre ao remover a mancha de um tapete. A terceira expressão significa limpar o registro.
Era como um preso que tinha que pagar pela culpa que ele cometeu. E lá na sua cela onde ele estava preso, tinha lá um papel que constava por que ele estava preso. E quando ele cumpria a sua pena, então ele era tirado da sua cela, da sua masmorra, e aquele papel era rasgado, como que dizendo, você não deve mais nada, você cumpriu a sua pena. Ou seja, limpar o registro. Como se fosse o nosso SPC nos nossos dias, não é? Uma das coisas que eu tenho mais, eu peço a Deus para que nunca aconteça, é ter meu nome sujo. Isso é uma coisa que eu procuro zelar pelo meu nome, principalmente por ser cristão. E nós cristãos deveríamos zelar por isso, não abrir mão disso. Porque se você não cumpre as suas responsabilidades, o seu nome vai aparecer aonde? No SPC, na lista do governo. E quando você precisa fazer algum tipo de negociação, vai constar lá. Olha, você não pode fazer esse tipo de negociação porque o seu nome está sujo. Você precisa o quê? Acertar a situação. E é humilhante. Como é humilhante quando isso acontece. Eu sei que nós vivemos num país, a questão política, tem tantos fatores. Mas sabe, meus queridos, como filhos de Deus, nós temos que zelar por ter um nome limpo, diante de Deus e diante dos homens. O apóstolo Paulo certa vez diz lá em Atos: por isso também me esforço por ter sempre a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. E perdão envolve também colocar em ordem a sua vida. E semana passada eu falei sobre o exemplo de Zaqueu. Toda a riqueza de Zaqueu era fruto do seu roubo, da propina que ele pedia, das coisas erradas. Até que ele teve um encontro com Jesus. E a sua vida foi transformada. E Zaqueu, aquele homem corrupto, ladrão, ele tomou uma decisão. Senhor, aqueles a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou pegar metade de toda a minha herança e eu vou dar para os pobres. Queridos, arrependimento, mudança de vida, envolve limpar o registro, a sua história, a sua vida. Eu lembro de um cristão, há muitos anos atrás, foi um líder na minha vida espiritual, e isso marcou a minha vida espiritual. Ele disse, ele fala da vida dele, da história dele. Ele veio da roça, do interior, veio para a cidade grande, trabalhou, enfim, né? Mas antes dele conhecer a Jesus na cidade de São Paulo, ele morava numa cidade do interior, e lá ele cresceu, né? Mas ele conta de uma experiência que ele teve ainda no tempo que tinha os jornaleiros, né? As bancas de revista, mas jornaleiro, e ele fala de uma revista que ele pegou naquela banca sem pagar. O tempo passou, os dias, os meses, os anos, ele veio para São Paulo e ele conheceu a Jesus. E o Espírito Santo trouxe à memória do coração dele aquela situação. Ele foi para o interior de São Paulo procurar encontrar aquele jornaleiro ainda, né? Depois de tantos anos. E ele encontra aquele homem. E ele fala aqui, e ele chega para aquele homem: o senhor lembra de mim? Claro que eu não lembro, faz tantos anos, eu não lembro, né? Mas quando eu era jovenzinho, eu roubei uma revista da banca do senhor. E eu vim aqui pagar por aquela revista. O homem, imagina que o homem não quis aceitar de jeito nenhum. Mas ele falou assim: eu quero acertar, porque eu quero estar em paz com meu Deus e diante dos homens.
Queridos, ao longo desses muitos anos que eu conheço essa pessoa, que hoje é um senhor de idade, eu nunca conheci alguém tão íntegro como esse homem. Se ele estiver te devendo 10 centavos, ele vai te dar os 10 centavos. Sabe, queridos, são as pequenas coisas da vida que fazem diferença. São os primeiros, um pequeno trinco na sua construção, que você fala, isso não é nada. Que de repente se torna um grande trinco e a sua casa cai. Os grandes problemas começam nos pequenos problemas, que vão aumentando, vão crescendo, quando você percebe, a situação está grave. Deus, Ele quer limpar o nosso registro. Como eu e você estamos diante do SPC do nosso Deus? Como nós estamos diante do SPC do nosso Deus? Será que o nosso nome está lá, mas existe uma advertência na frente, fala, olha, esse aqui o orgulho impede de nós acertarmos a nossa vida diante de Deus. A quarta expressão quer dizer soltar ou mandar embora, como um presidiário quando é solto e deixa a penitenciária. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós não queremos perdoar ou não colocar a nossa vida em ordem, porque nós não queremos soltar, porque a gente acha que a gente vai perder o controle da situação, e nós temos que abrir mão, falar, Senhor, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Já ouviram aquela expressão bode expiatório? Isso acontecia no Antigo Testamento. Quando uma pessoa pecava, ela levava lá diante, principalmente no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, tinham 2 cabritos. Um era sacrificado no altar. Seu sangue era derramado como perdão dos pecados. Aí o sacerdote colocava a mão naquele outro cabrito, como dizendo, né? Ele se tornava culpado. Depois aquele cabrito era levado para o meio do deserto e ele era solto. Por isso que era chamado bode expiatório. O bode expiatório. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a ficha limpa, o nome limpo. E sabe, meus queridos, quando nós verdadeiramente nos humilhamos diante de Deus, e nós desejamos colocar a nossa vida em ordem, Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. Deus abre portas. Teve um momento da minha caminhada com Deus, há muitos anos atrás. O nosso desejo era que os nossos filhos pudessem aprender também o inglês, que nós achávamos que isso ia fazer diferença na vida deles. E nós demos um passo naquela ocasião, colocamos eles numa escola de inglês. Mas com o passar dos meses, a situação foi ficando difícil, situações, né? E a gente acabou se apertando, se enrolando. Aquilo se tornou uma pequena dívida que foi aumentando. Quando nós percebemos, já estávamos devendo, naquela ocasião, um bom dinheiro. E aquilo me incomodava dia e noite, dia e noite. E eu coloquei aquela situação diante de Deus. E eu me lembro daquela situação. Era 1º de janeiro, primeiro dia do ano. Aquilo estava pesando sobre mim. Senhor, eu preciso acertar essa situação. Preciso acertar essa situação.
eu vim aqui sozinho, abri a igreja, foi um 1º de janeiro, e eu me ajoelhei aqui, e eu chorei diante de Deus. Falei, Senhor, eu me sinto envergonhado por essa situação, é um peso terrível que está sobre os meus ombros. Um passo que eu dei, achando que eu iria conseguir, mas não consegui, Senhor. E eu pedi perdão a Deus pelo meu erro. Orei diante de Deus. Não falei nada para a Tânia. Sozinho. Voltei para casa, à tarde. E nós estávamos, eu e a Tânia, acho que o Jonathan também, acho que o Lucas já, não me lembro bem. E eu estava sentado no sofá. E naquele momento, naquele mesmo dia, chegou uma mensagem de um amigo de muitos anos. Muitos anos. E ele falou assim, Devair, ele escreve assim, Deus tem sido bondoso e generoso comigo, e eu senti o desejo de te dar uma ajuda. Ele não sabia do meu problema. Eu nem tinha contado para a Tânia que eu tinha. E eu vou te mandar um dinheiro. Me dá o número da sua conta. Eu passei o número da minha conta para ele. Quando eu fui ver o extrato, irmãos, era o dinheiro exato do que eu estava devendo para o banco. Exato, sem tirar nem pôr. Na segunda-feira, primeiro dia útil, saí correndo e fui para o banco. Fui falar com a gerente. Imprima esse extrato aí que eu estou devendo, aqui está o dinheiro. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por situações assim para nos ensinar lições. E queridos, daquele dia para cá, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu nunca mais meti o pé pelas mãos nesse sentido. Se eu não tenho como comprar, eu não compro. Se eu tiver que esperar, eu espero. E tudo fazendo em oração. Então, meus queridos, mas eu tive que soltar, eu tive que falar, Senhor, eu pequei, e Deus me libertou. E eu quero caminhar para o encerramento dessa série, Perdoar é Viver, olhando para esses exemplos de Davi, mas olhando para o exemplo maior de perdão, que é o exemplo de Jesus. Se teve alguém que sofreu, que eu e você não conseguimos imaginar o tamanho do sofrimento, foi o sofrimento de Jesus. Foi um sofrimento físico, foi um sofrimento psicológico. Ele passou as piores coisas que você possa imaginar na sua vida, antes de ser crucificado. Ele foi humilhado, ele foi acusado por aqueles que viram ele realizando milagres e até experimentaram da sua graça e da sua misericórdia. Cuspiram nele, fizeram uma coroa de espinho que colocaram na sua cabeça, chicotearam ele com um chicote de couro, e ainda para sofrer mais, eles colocavam pedaços de osso na ponta do chicote, quando batesse, arrancava o couro. E depois de todo aquele sofrimento, ele teve que carregar um pesado madeiro até o alto da montanha, e lá ele foi crucificado, zombado pelas pessoas, rasgaram as suas vestes, e ali ele estava. Ele veio para isso, para cumprir essa missão. E lá na cruz, ele ainda faz uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ali na cruz, ele derramou o seu sangue. Eu comecei um discipulado com o André, aqui da igreja, né? No Evangelho de João. Na primeira lição, no final, ele falou: pastor, tio pastor, me chama de tio pastor, né? Tio pastor,
na cruz tinha 2 pessoas do lado de Jesus. Falei, é? E o que você sabe sobre aquelas 2 pessoas? Ah, tio pastor, um era que fez muitas coisas de errado e estava zombando de Jesus. Falei, e o outro? Ah, o outro também fez muitas coisas de errado. Mas ele disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim. E o que Jesus disse para aquele homem? Hoje você estará comigo num paraíso no céu. Aos 45 do segundo tempo, aquele homem se arrependeu. Meus queridos, com quem mais nós parecemos? Com aquele que zomba ou com aquele que se arrepende? Quem queremos ser? Aquele que perdoa ou aquele que ainda vai continuar orgulhoso na sua caminhada? O perdão te liberta. O perdão te traz paz, te traz alegria. Quando você decide colocar a sua vida em ordem, você é o maior beneficiado, você é o maior abençoado. Quando nós colocamos a nossa vida em ordem diante de Deus, qualquer pecado, seja ele o que for, não compensa. Não compensa. Talvez você pense, né? O dinheiro que eu recebo eu vou guardar tudo para mim, para o meu futuro. Vou construir celeiros maiores. Meus queridos, nada disso é suficiente. E todo recurso que pertence a Deus, que você fica para você, uma hora você vai ter que acertar as contas com o leão, né? Ó, fala que Jesus é o leão. Nós temos que acertar as nossas contas com o imposto de renda, né? Todo ano temos que fazer a nossa declaração. Você também vai ter que acertar as contas com o leão. Mas este leão não é um leão falho, mas ele é o verdadeiro leão que morreu na cruz, como cordeiro, que é o verdadeiro leão. Perdoar é viver. Quem não perdoa, sobrevive. Decida perdoar. Coloque a sua vida em ordem com Deus. Se o seu SPC está em desordem, acerta diante de Deus. Coloca em ordem a sua vida de Deus antes que seja tarde demais. Antes que você tenha um encontro com um verdadeiro leão. E aí pode ser tarde demais. E eu encerro essa série convidando o Lelei, que vai vir aqui e vai falar de testemunhos que acontecem na capelania sobre essa área do perdão. Depois nós vamos cantar e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Boa noite, mais uma vez, quem eu não vi. Vamos pegar aqui o nosso papel e passar para vocês uma pequena mensagem. Afinal, foram 8 encontros, né, que nós tivemos aqui sobre o perdão. E eu gostaria de passar alguma coisa para vocês com relação ao perdão. E essa semana eu fui levar a minha esposa lá na televisão. E é uma televisão de um pessoal católico. E quando nós entramos lá, colocaram a gente num camarim. E o padre estava fazendo um sermão sobre o perdão. Olha, depois de 7 encontros aqui, mais um pedacinho lá, né, daquele padre. E eu fiquei prestando um pouquinho atenção no que ele estava falando, né? Ele usou aquela passagem de Mateus 18, onde Pedro pergunta para Jesus, né, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus diz o quê? 7? Não, 70 vezes 7. E aí esse padre fez uma continha lá, né, lá na televisão, desse número 70 vezes 7, que dá 490, né? Mas 490 vezes 7 até 70 vezes, gente, dá um número, ó, desse tamanho que a gente deve perdoar, né? E ele falava o quanto é difícil, né, para o católico perdoar as pessoas.
Mas olha, quando a gente começou lá na capelania, nós tivemos uma reunião de oração ali no bairro, e lá na casa que eu estava, foi feito, né, vários pedidos de oração, e caiu para mim um pedido de oração sobre o perdão, e era de uma pessoa que era um adversário político meu naquela época. Eu fiquei pensando, nossa, e agora? Vou orar para um adversário meu aí? Mas a gente já estava preparado, a gente já estava consciente, né, de que a gente deve perdoar. Tá? O pastor Devair ensinou vários caminhos para nós, várias ações, que durante, né, esses encontros, né, que a gente assistiu, sempre alguma coisa foi acrescentando para nós. E um dia, eu estava lá na capelania, e uma pessoa me procurou, falou: olha, ô Lelei, tem uma mãe aqui, que ela já fazem 20 anos que ela brigou com a filha, e ela precisa da filha para pedir o perdão para ela. Foram 20 anos, né, de separação. E aí o que a gente fez? Nós orientamos, né, aquele familiar para que ele trouxesse, né, a filha, e juntos, né, se perdoassem. E foi o que aconteceu, né? 20 anos, imagine 20 anos, né? Tem uma passagem na Bíblia, né, que fala lá, né, daqueles personagens, 20 anos ficaram ali no perdão. Então, gente, a capelania traz para a gente essa qualificação. E eu aprendi, então, a perdoar mais uma vez, né? E para encerrar, como o pastor colocou, quem perdoa vive, e quem não perdoa sobrevive. Então vamos perdoar e vamos viver incansavelmente. Amém.